Como é que está o mundo em que você está vivendo hoje? O mundo está complicado, né? Quando eu falo mundo, eu falo no planeta mesmo. Temos desastres, desastres naturais, temos guerras, temos conflitos armados, temos perseguições religiosas, perseguições a partir de ideologias, de preconceitos e uma série de coisas. E está complicado o mundo. Mas quando nós entramos aqui no nosso mundo digital, aqui no YouTube, lá no Instagram, Facebook, Twitter, enfim, essas coisas todas, a gente percebe que o mundo está muito mais violento do que parece. Porque hoje nós temos uma palavra que está muito em voga, é a palavra cancelamento, né? Nós temos essa cultura do cancelamento. E nós temos também uma irresponsabilidade muito grande diante daquilo que nós falamos. Eu falo o que eu penso. Às vezes eu não falo o que eu quero, eu falo o que eu penso. E quando eu percebo aquilo que eu falei, eu me arrependo e eu acabei falando algo que eu não queria ou que eu não deveria ter falado. Por isso que, se você chegar nas minhas redes sociais, você vai ver que existe pouquíssimo movimento lá. Muitas das coisas que eu gostaria de falar, eu deixo de falar, e muitas das coisas que eu começo a escrever, eu apago e não termino. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Na semana passada, principalmente, hoje é dia 4 de janeiro, então na semana anterior ali, nós tivemos 2 fatos que agitaram a internet. Um deles foi de um site de notícias, ou um site de fofocas, como é chamado, que publicou uma notícia sobre uma moça e, por consequência disso, essa moça foi altamente cancelada. Eu não acompanhei de perto, tá? Mas não tinha como não ver, só as thumbnails que tinha ali no feed já era suficiente para entender. E eu acabei assistindo alguns vídeos para entender o que tinha acontecido, mas eu não fui muito a fundo. Mas parece que essa moça foi cancelada, foi perseguida digitalmente e tal. Houve um movimento que é muito comum e essa moça acabou, infelizmente, ela não está mais entre nós. E foi uma coisa muito trágica. Ao mesmo tempo, ou quase ao mesmo tempo, em seguida, aconteceu de um influencer, que eu já não lembro o nome dele aqui, porque eu não seguia ele, mas um rapaz, um cara jovem, 37 anos, ele gravou um último vídeo lá, falando que estava solteiro, que tinha terminado com a namorada, ou a namorada tinha terminado com ele, enfim, e alguns dias depois ele também foi encontrado sem vida. E aí todo mundo não, né? E aí muita gente fez vídeo usando a imagem dele, explicando o que tinha acontecido, porque tinha pacto com isso, pacto com aquilo, e tal, e tal, e tal. E, gente, a pergunta que fica é: como é que Deus se posiciona a respeito disso tudo? Como é que Deus enxerga todo esse comportamento bélico que nós estamos vivendo nas nossas redes sociais e fora delas? Né? Como é que Deus olha para isso e como é que Deus se manifesta? Nós precisamos lembrar que Deus, ele é uma trindade. Deus eles são 3 pessoas, né, em uma única mentalidade, em uma única forma. Então, Deus, ele é um ser relacional. Deus se relaciona entre si, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus criou o homem para se relacionar com o homem e Deus criou o homem para que o homem se relacione entre si. Então, uma das coisas mais sérias que eu entendo que existe na nossa vida é o relacionamento. O Evangelho, ele é pautado por relacionamentos. O Evangelho, ele é pautado por uns aos outros. Mas, olhando para esse momento que a gente está vivendo aqui, como será que Deus se posiciona? O devocional que eu fiz foi no capítulo 6 de Provérbios, do verso 16 até o verso 19. E eu quero compartilhar aqui a minha tela contigo, quero começar lendo o verso 16. No verso 16 fala o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. O que significa isso, então? Odiar e detestar são palavras muito próximas, são palavras quase sinônimas. Algumas das definições que estão dentro das 2 palavras por exemplo, sentir nojo, repulsa. Então, nos próximos versículos aqui, nós vamos ver 6 coisas que o Senhor tem nojo, que ele tem repulsa, que ele odeia, que ele detesta, e onde essas coisas se aplicam na minha vida e na tua vida. Então, seguindo aqui com a palavra, no verso 17 diz: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente.
3 coisas. Coração que traça planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. Mais 2 coisas. 5. A testemunha falsa que espalha mentiras. 6. E aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então, acho que eu já podia até parar por aqui e deixar você sozinho pensar como Deus se sente, como Deus olha para o mundo que nós estamos vivendo, para as nossas atitudes nas redes sociais, enfim, e tudo o que acontece e como Deus se sente com isso. Em primeiro lugar, Deus odeia isso. Deus detesta isso. Deus tem repulsa. Ele sente repulsa, ele sente nojo dessas coisas. Por quê? Porque ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, um ser relacional, deu a esse homem uma mulher, ordenou a esse casal que povoassem a terra e, no fim das contas, todos somos descendentes de uma única família. E como família, deveríamos andar em, no mínimo, unidade, não em uniformidade, todo mundo pensando do mesmo jeito, mas no mínimo em unidade, no mínimo respeitando uns aos outros, cuidando uns dos outros, amando uns aos outros. Quando a gente olha, por exemplo, os nossos políticos que são eleitos por nós para cuidar de nós, e nós vemos corrupção e parcialidade, lateralidade, enfim, vemos essas coisas e nos sentimos desprotegidos. A relação que nós deveríamos ter com os nossos políticos seria essa, uma relação de confiança, uma relação de proteção, de cuidado, né? O político cuida, protege o povo que o elegeu. Ah, mas eu não votei no político tal. É disso que eu estou falando. Não importa quem votou no político tal. O que importa é que se a maioria votou, a maioria deveria ser o representante do povo. E esse político deveria cuidar de todos. E às vezes não cuida nem daquele que o elegeu. Mas o foco aqui eu estou falando dessa questão de relacionamento político e eleitor, porque Deus está olhando para nós aqui nos versos 17, 18 e 19 e está falando do que Ele odeia nas nossas atitudes de relacionamento. Então, primeiro aqui no verso 17, quando ele fala olhos altivos. O que são olhos altivos? Isso é fácil. É aquela pessoa que ela demonstra arrogância no seu comportamento. Aquela pessoa que ela é melhor que os outros, pelo menos aos olhos dela. Ela se enxerga como melhor, ela olha os outros de cima para baixo. Tem coisa que deixa a gente desconfortável, é quando a gente chega num ambiente e tem uma pessoa numa postura muito ereta, uma pessoa normalmente bem arrumada e tal, e nós chegamos naquele ambiente, essa pessoa não nos conhece e ela nos olha de alto a baixo. Isso não dá um negócio assim, no meu coração dá. Eu me sinto extremamente mal. Não me sinto intimidado, mas eu me sinto mal. Mas eu me sinto mal por quê? Porque eu sei que eu estou sendo julgado por aquela pessoa com base nos valores dela e não com base nos valores de Deus. E eu sei que isso é um mal tremendo para ela. Então, no primeiro momento, eu sinto aquele impacto, quase que eu me olho também, né? E depois eu fico pensando assim, mas quem é essa pessoa para me olhar dessa forma, né? A palavra de Deus diz que Deus abomina o soberbo, mas exalta o humilde. Ele humilha o soberbo e exalta o humilde. Então, olhos altivos é uma coisa que Deus detesta. E aí a pergunta é, em algum momento você tem olhos altivos? Em algum momento você se acha melhor, maior, mais importante do que o seu semelhante? Cuidado, porque se em algum momento você tem esse sentimento, e o pior ainda, se você se sente bem com isso, sabe? Tipo aquele fariseu que Jesus fala lá na parábola, né? Jesus falou assim, eis que um fariseu orava de si para si e dizia, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou ladrão, não sou adúltero, eu não sou como esses publicanos pecadores, sabe? E esse tipo de coisa, Deus abomina. Deus abomina. Segundo ponto, língua mentirosa. E aí a gente vai ver aqui, ó, no verso 19, testemunha falsa que espalha mentiras. São coisas diferentes, tá? Língua mentirosa é aquela pessoa que tem aquele comportamento de estar sempre em tudo. Tem uma mentirinha, uma mentirinha, uma mentirinha, uma mentirona, uma mentira. Não importa o tamanho da mentira, mas às vezes você está conversando com uma pessoa, ou às vezes alguém está conversando contigo, ou comigo, vamos colocar comigo, às vezes alguém está conversando comigo e aí eu exagero alguma coisa
que eu fiz. Só que eu tenho o hábito, estou dando um exemplo, tá? Só que eu acabo criando o hábito de exagerar em tudo, de exagerar nas coisas que eu faço. Então, o que acontece é que, eu fui fazer uma viagem com o meu carro. O teu carro é bom? Sim, meu carro é bom, meu carro é potente. Numa reta eu coloquei 230 km por hora. E aí o carro ele não passa de 180 porque ele tem um limitador. Só que às vezes a gente vai trazendo isso para a nossa vida e diariamente são pequenas mentirinhas, e Deus abomina isso. Deus abomina quando nós contamos uma mentira para tirar vantagem, quando nós contamos uma mentira para livrar a nossa cara. Às vezes a gente não tem aquela coragem de assumir, eu errei, sabe? Eu não sei. E aí a gente conta uma mentira, a gente, sabe, Deus abomina, Deus tem nojo disso. Mãos que derramam sangue inocente. Aqui eu vou dizer um negócio, pode ser as mãos que estão segurando um celular e que estão cancelando alguém. Porque Jesus falou, eu sou bem desatento com referências bíblicas, mas enfim, o que Jesus falou foi o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, não desejem o mal do seu semelhante. Porque aquele que desejar o mal do seu semelhante já cometeu homicídio. São mais ou menos essas as palavras de Jesus. E quando nós vamos para a internet, quando você vai para a internet e simplesmente com aquela descarga da adrenalina, da raiva ou da revolta, e às vezes por um bom motivo, às vezes, ou melhor, um motivo lícito, não digo um bom motivo, mas um motivo lícito, alguma coisa aconteceu que afronta de frente ali os teus valores, alguma pessoa fez algo que é realmente terrível e você não concorda, e aí você vai lá e e pá, enviar. E aí foi. Falei. Como é que é? Pronto, falei. Aí de repente você olha e, puxa, mas eu precisava ser tão sanguíneo assim? Eu precisava ser tão mortal assim? Às vezes a gente se pergunta isso. Eu já fiz isso, por isso que hoje as minhas redes sociais são muito quietas. Quando eu tenho essa vontade de escrever alguma coisa, conversa de WhatsApp. Conversa de WhatsApp é um lugar perfeito para cometer um assassinato, né? Por quê? Porque numa conversa de WhatsApp, de repente você coloca lá caixa alta e você fala barbaridades para aquela pessoa que convive contigo. Porque para um estranho você não tem coragem de falar. Mas as tuas mãos acabam derramando sangue inocente nesse momento. Porque às vezes o crime que a pessoa cometeu só existe na sua cabeça, no seu coração, na minha cabeça, no meu coração. E aí a gente vai lá, pega o WhatsApp e blá, 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 blá. Ontem, por exemplo, numa conversa com o meu sócio, eu não entendi uma coisa que ele disse, e graças a Deus a gente tem um relacionamento muito bom, meu sócio também é um cristão, e ele me conhece, e eu fechei meus olhos aqui e eu mandei uma mensagem para ele. Cara, eu não consegui entender o que tu está fazendo. Eu só vou te pedir uma coisa, né? Que tu faça tal e tal coisa. Era um assunto profissional. Se fosse em outra época, eu ia mandar um sermão, um textão, que nem a gente fala. E isso ofenderia, machucaria meu sócio, o coração dele iria sangrar inocentemente, porque o crime que ele tinha cometido, o erro que ele tinha feito, só existiu na minha cabeça. Eu não entendi. Então, o que eu fiz? Eu disse para ele, cara, eu não entendi direito o que tu fez aqui, mas eu espero que tu tenha feito isso, né? Então, sabe, Deus odeia mãos que derramam sangue inocente. Outra coisa, coração que traça planos perversos, né? Estou aqui no verso 18. Coração que traça planos perversos e pés que se apressam para fazer o mal. O que é um coração que traça planos perversos? O meu coração é assim, o seu coração é assim, a não ser que ele esteja completamente dominado, dirigido pelo Espírito Santo. Porque quando acontece... Eu vou dar um exemplo. Não, esse exemplo eu não vou dar porque ele é muito forte. Mas quando acontece alguma coisa... que nos ofende muito, é comum a gente ficar pensando, se eu pudesse eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas se eu pego fulano, se eu pego cicrano, eu faço isso, eu faço aquilo, se ele topa comigo hoje. Às vezes eu digo assim, Deus é bom com tal pessoa, porque com o humor que eu estou hoje, se ela passa na minha frente fazendo o que ela fez, eu não sei do que eu sou capaz. Sabe, o nosso coração, a nossa natureza humana, ela é vingativa. A nossa natureza humana, ela é vingativa, ela é,
como é que a gente diz? É revanchista. Nós queremos revanche, nós não admitimos que algo nos aconteça e a gente fica quieto. Então, se o nosso coração ele não tiver subjugado à vontade do Espírito Santo, aos preceitos, aos princípios da palavra de Deus, o nosso coração vai traçar planos perversos. Claro, tem pessoas que vivem para isso. Tem pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem a palavra de Deus, e isso é a vida dela. Nós temos exemplos muito claros de pessoas que são pagas para traçar e executar planos perversos, e aí vem os pés que se apressam para fazer o mal, sabe? Pés que se apressam para fazer o mal, está falando daquela pessoa que naturalmente, quando alguém fez alguma coisa, vamos pegar um exemplo assim, eu vou dar um exemplo real. Esse exemplo aconteceu há alguns anos na cidade onde eu moro. Eu conheço duas pessoas. Uma dessas pessoas era aposentada. Tá? Olha o verbo no passado. Era aposentada. Porém, essa pessoa ainda trabalhava. Ela era aposentada e ela tinha uma profissão que ela executava em casa, na casa dela. Não vou dar muitos detalhes. E aí o que aconteceu? Uma outra pessoa denunciou esta pessoa, que era aposentada e que trabalhava, para o INSS. Denunciou dizendo, fulano é aposentado, mas ele trabalha, ele não precisa da aposentadoria. E eu não sei como nem porquê, não sei se essa pessoa conhecia os caminhos e tal, mas o INSS, ele suspendeu a aposentadoria dessa pessoa. E isso para ele foi, imagina, o cara tem a aposentadoria dele, que é a sua renda principal, e ele faz os biquinhos em casa, ele não faz nada que sustente ele, né? E aí corta a renda dessa pessoa, ele entra em extrema dificuldade financeira, perde automóvel, passa a depender da ajuda de pessoas até conseguir se levantar novamente. Em seguida que essa pessoa perdeu a aposentadoria, sob a acusação, de que ela não precisava ser aposentada, não precisava da aposentadoria, e ela era aposentada por invalidez por ser cardiopata, por ter problema de coração. Eu acho que 2 ou 3 semanas depois, essa pessoa foi parar na UTI, precisou fazer novamente um cateterismo. Foi uma situação assim, tremenda. Mas por quê? Porque por uma rivalidade ou por uma rixa, eu até hoje não sei o motivo, e também não tenho a confirmação de quem fez essa denúncia, eu tenho aquilo que o denunciado me contou, essa pessoa se apressou para fazer o mal. Eu lembro que uma vez também um colaborador saiu da minha empresa e, graças a Deus, a gente sempre levou tudo muito certo, muito correto, Essa pessoa saiu da minha empresa, ela foi desligada e ela foi até o Ministério do Trabalho fazer uma denúncia, e é um direito, não estou dizendo que está errada, é um direito, só que essa pessoa era um líder dentro da minha empresa, ela sabia que estava tudo certo, sabe? Foi por pura maldade. Depois nós descobrimos coisas terríveis dessa pessoa. E aí nós sofremos uma auditoria do Ministério do Trabalho e deu tudo certo, porque estava tudo certo, sabe? Mas tem gente que se apressa, que na primeira oportunidade que ela tem, ela vai fazer o mal para alguém. Na primeira oportunidade que ela tem, ela vai complicar a vida de alguém. Deus detesta isso. Agora, antes da gente entrar no verso 19 aqui, eu quero dizer o porquê Deus detesta isso. Se você parar e olhar, você vai ver que olhos altivos significa eu sou melhor que os outros. É ou não é? Língua mentirosa significa que essa pessoa está conversando, ela está se relacionando com outras pessoas, e muitas vezes esse relacionamento ele é baseado em mentiras, pequenas, grandes, irrelevantes, significativas. Tanto faz. Mentira é mentira. Não existe pecado, nem pecadinho, nem pecadão. O adúltero, ele vai para o mesmo lugar que o ladrão, que a fofoqueira e que a mentirosa. A adúltera vai para o mesmo lugar que a lagra, que o fofoqueiro, que o mentiroso. Ou seja, não existe pecado maior ou menor, existem consequências. Como aconteceu, como eu falei no início desse vídeo, como aconteceu com 2 pessoas, que hoje não estão mais aqui entre nós, não tem mais essas pessoas não têm mais a oportunidade de conhecer isso que você está conhecendo hoje. Tudo aqui está relacionado ao próximo. Língua mentirosa está relacionada ao próximo. Mãos que derramam sangue inocente está relacionado ao próximo. Coração que traça planos perversos. Ninguém traça planos perversos para um carro, para um computador. As pessoas traçam planos perversos para prejudicar pessoas.
fulano, outro dia eu assisti um vídeo em que uma mulher quebrou o vidro traseiro de um carro, de um SUV, o vidro da porta traseira, colocou alguma coisa lá para dentro e depois atirou fogo. E aí deu até uma explosão, ela foi jogada longe, né, e tal. Mas ela não traçou um plano perverso contra aquele automóvel, ela traçou um plano perverso contra o dono daquele automóvel, por algum motivo. E Deus odeia isso. Ela foi lá e executou o plano, ela se apressou para fazer o mal. Deus odeia isso. Por que Deus odeia tudo isso? Porque isso significa que a criação de Deus, ela está agindo contra si mesma. A criação de Deus, ela está em confronto direto contra si mesma. E isso Deus não se agrada. Agora, fala aqui, ó, a testemunha falsa que espalha mentiras. A testemunha falsa que espalha mentiras. E aquele que provoca a discórdia entre irmãos. Gente, fake news é a palavra do momento. Eu, sinceramente, eu vou assistir uma notícia, seja na TV, seja na internet, seja nos feeds de sites, eu não sei mais o que é verdade e o que não é. Porque essa testemunha falsa que espalha mentiras, ela está presente em todo lugar, ela é quase que um ser onipresente. Ela está... através da internet, essa testemunha falsa, ela se transformou numa cultura. Eu já vi casos de pessoas que, para defender a sua visão política, ela pega vídeos e tal e ela cria lá uma cena mostrando que aquilo que o fulano A fez... Estou tomando cuidado para não falar nome de ninguém aqui, porque não quero realmente me envolver nisso. Mas principalmente nos momentos mais aquecidos da política, a gente vê assim, ó, o cara que é da esquerda, vamos falar nisso, da esquerda e da direita, o cara que é da esquerda foi lá e fez uma coisa, e ele fez uma coisa boa, fez uma coisa legal. No meio do discurso dele ele falou uma besteira, aí vem o cara que é de direita, pega aquilo, faz uma montagem, tal, pega uma estatística de um ano e não sei o que, e monta lá, ó, vocês estão vendo aqui o que a esquerda está fazendo? E aí o cara da esquerda, o cara da direita, foi lá, fez alguma coisa, foi legal, foi interessante, foi inteligente, foi benéfico, e aí ele escapou lá e falou uma bobagem no meio do discurso dele, o cara da esquerda vem e faz a mesma coisa, sabe? Testemunhas falsas, espalhando mentiras e causando discórdia entre nós que somos o povo. Gente, eu cheguei a um ponto que eu não converso sobre política dentro da minha casa, dentro da minha família, porque essas fake news, essas mentiras que são espalhadas aí, elas acabaram minando a nossa cabeça. Não é só a cabeça dos meus familiares que moram comigo, mas é a minha cabeça também. Eu já não sei mais o que é verdade, o que é mentira. E nós chegamos a uma conclusão. Nós nos amamos, então, se temos pensamentos políticos diferentes, nós não podemos conversar sobre política, porque, entre aspas, eu tenho a minha verdade que foi plantada pelas fake news do meu lado e eles têm a verdade deles, né, que foi plantada pelas fake news lá do lado deles. A gente não sabe mais. Pessoas que se davam muito bem, simplesmente deixam de se falar, se cancelam nas redes sociais por causa disso. Deus odeia aquele que provoca discórdia entre irmãos. Eu fui educado numa época em que ser patriota era legal. A gente cantava uma musiquinha, como é que é? Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Sabe, eu fui educado a ser patriota e eu creio que é bom ser patriota porque a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre Israel. Se você pegar o Antigo Testamento lá, Israel foi o povo escolhido por Deus. Eles não deram valor a Jesus e Deus acabou nos escolhendo em Cristo porque eles rejeitaram a Cristo. Mas existe orientação para que a gente ore pela paz em Israel. Ou seja, ser patriota é bom, segundo a Bíblia. Ser patriota é importante. A Bíblia nos manda orar pelos nossos governantes, por todos aqueles que exercem autoridade. E a Bíblia diz que toda autoridade é colocada lá por Deus. Não existe autoridade que não venha de Deus. Então, por que Deus abomina? Por que Deus odeia? Por que Deus detesta? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. É por causa desse último versículo. Porque Deus criou o homem para que o homem dominasse
a terra. Só que o Adão me faz aquela asneira lá de comer daquele fruto proibido que não era para comer, se torna conhecedor do bem e do mal. A primeira coisa que ele faz está aqui. A primeira coisa que ele faz está aqui. Língua mentirosa. Onde é que está aqui? Ó? Ele foi uma testemunha que espalhou mentiras. Porque quando Deus perguntou para ele, Adão, o que tu fez? Ele não foi homem suficiente, como diz o gaúcho, para assumir o que ele tinha feito. Ele botou nas costas da Eva. Ele disse, a mulher que tu me desse, ainda botou a culpa em Deus. E a partir disso, a partir dessa queda, primeiro tem a guerra do homem com a mulher, depois um irmão mata o próprio irmão, dali saem 2 povos, chega no momento que a maldade está tão grande, tão grande, tão grande, que Deus manda um dilúvio, destrói tudo, só salva Noé, sua esposa, e seus 3 filhos com as suas esposas para repovoar a terra. E ali, logo em seguida, termina, eles saem da arca e já dá a primeira treta. O Cã tinha pés que se apressam para fazer o mal. E aí ele vai lá e olha o pai dele nu e debocha, escarnece disso. E dali sai o povo de Canaã e começa de novo aquele embate, aquela guerra. Só que Deus tinha feito uma promessa. Ele disse que não destruiria mais o mundo através de um dilúvio. Deus fez essa promessa e quando Deus promete, ele cumpre. Só que ainda assim ele continua odiando essas coisas. Deus detesta essas coisas. Por quê? Porque essas coisas colocam o ser humano contra o ser humano, o homem contra o homem, a mulher contra a mulher, o marido contra a esposa contra o filho. E assim vai, sabe? Por isso que Deus detesta essas coisas. A pergunta que fica para nós é: em que momentos da nossa vida nós temos nos encaixado em uma dessas 7 questões aqui? Em que momento das nossas vidas nós somos orgulhosos, nós mentimos, nós derramamos sangue inocente, seja de forma literal ou seja de forma digital, né? É a mais comum hoje. Em que momento o nosso coração fica traçando planos perversos? Até vamos ver o que significa perversos aqui. Que tem muita má índole, malvado, traiçoeiro, indivíduo perverso. É isso que significa perverso, planos perversos. Né? Que momento nós temos feito isso? Em que momento nós não temos preguiça de fazer o mal? Em que momento nós não temos preguiça de chegar para alguém e falar de outra pessoa, de dedurar alguém de acordo com o nosso juízo, porque às vezes o que a pessoa fez não é tão grave assim, ou não deveria ser tratado dessa forma, uma acusação e tal. E principalmente, né? Em que momento nós espalhamos mentiras? Eu espero que você não espalhe mentiras, que você não seja uma testemunha falsa. Porque foi por testemunhas falsas que eles condenaram Jesus, né? Foi a partir de testemunhas falsas que Jesus foi condenado. Em que momento nós provocamos discórdia entre os irmãos? A fofoca, né? Tudo isso entra junto. Meu irmão, minha irmã, palavra pesada essa de hoje, né? Mas esse foi o devocional que eu fiz, foi isso que Deus falou comigo, foi isso que Deus me questionou e é por isso que eu vou orar nos próximos dias, para que Deus me mostre onde eu executo, onde eu pratico essas coisas que Ele abomina, que Ele detesta. Porque eu quero ser amado por Deus, não quero ser detestado. E você? Você quer receber o amor de Deus? Se você quer receber o amor de Deus, eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Porque tudo isso aqui Deus odeia, Deus detesta. Só que se você parar de fazer isso aqui, se você tomar uma decisão na sua vida e nunca mais fizer nada dessas coisas aqui, isso tem que ser uma consequência do amor de Deus na sua vida. Porque você não fazer essas coisas não significa que você conquistou o amor de Deus. Porque a Bíblia nos diz que Deus nos amou primeiro. Deus é amor e Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que Ele nos amou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nesses delitos e pecados aqui que nós estamos lendo. Então a forma de você receber o amor de Deus é receber Jesus Cristo na sua vida. Essa é a forma. No momento que você receber Jesus Cristo na sua vida, quando eu falei aqui sobre olhos altivos e língua mentirosa e tal, e você talvez tenha pensado assim, mas realmente eu sou melhor do que muitas pessoas. Eu sei, tem gente muito pior do que eu, tem gente muito pior do que você. Só que Deus odeia olhos altivos. Quando você receber Jesus na sua vida, você vai entender o que é essa altivez e o quanto isso faz mal. Aquelas pequenas mentirinhas que
você conta de vez em quando, né? Quando você tiver um encontro com Jesus e receber o amor de Deus, provavelmente você vai continuar contando essas mentirinhas, mas elas vão doer no seu coração, até o ponto de você parar de contar essas mentirinhas. Isso se aplica a tudo. Isso se aplica a tudo. Lembra que eu falei mais atrás no vídeo que o meu coração, a minha natureza, ela traça planos perversos? Se eu não tiver submetido, subjugado pelo poder do Espírito Santo, pela direção, pela liderança do Espírito Santo? Pois é. Receba Jesus como seu Salvador. A Bíblia diz o seguinte, Romanos, diz o seguinte, que se com a boca você confessar, assim, se você crer que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e com a sua boca você confessar Ele como seu Senhor, você será salvo. Então, o que você precisa para ser salvo olha para Jesus. Porque todo mundo no Brasil conhece Jesus, sabe que é Jesus, sabe que Ele é o Filho de Deus e tal, né? Isso aí é ponto pacífico. Agora, quando você olha para Jesus e você reconhece que Ele morreu crucificado pelos seus pecados e que Deus o ressuscitou de entre os mortos, você está olhando para Jesus como Ele realmente é. O Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Com o seu sacrifício. Com o sacrifício de Cristo, o pecado foi retirado do mundo. O pecado não tem mais domínio. Mas como assim, Rogério? Como é que o mundo está desse jeito? Sobre aqueles que creem em Jesus. Por isso o convite hoje reconhece que Jesus foi à cruz e morreu pelos teus pecados. E reconhece, entenda, creia, acredite, declare que Deus o ressuscitou de entre os mortos ao terceiro dia. E o segundo ponto, confesse com a sua boca. Confessar com a boca não é simplesmente dizer uma frase, é passar a viver uma vida como se. Confessar com a boca é você dizer, Jesus, esse que foi morto pelos meus pecados e que foi ressuscitado de entre os mortos, Ele é o meu Senhor, ou seja, Ele é o meu dono. Eu pertenço a Ele, eu quero fazer a vontade dEle. E aí você vai passar a ler a Bíblia de forma diferente, a assistir esse tipo de vídeo, uma mentalidade diferente. E todos esses pecados citados aqui do verso 17 ao verso 19, 7 ao todo, vão começar a fazer sentido para você. E você vai começar a renegar essas coisas. Se você já conhece Jesus, mas ainda assim você sofre com essas coisas, reveja a sua fé. Reveja se você está com fé nas coisas que você é capaz de fazer, nas coisas boas, certas e justas que você é capaz de fazer, ou se a sua fé está realmente centrada no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Porque se a sua fé for na pessoa correta, em Jesus, vai dar tudo certo. Se a sua fé for na sua pessoa, em você conseguir fazer as coisas certas, uma vez eu perguntei para uma pessoa numa igreja que eu pastoreava, perguntei para ela, o que é ser cristão? E ela me respondeu assim, ser cristão é fazer as coisas certinho, é ir ali na frente, cantar um louvor, é poder ir para a porta da igreja, receber as pessoas, é não ficar devendo nada para ninguém. Isso tudo é consequência de ser cristão. Ser cristão é crer em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, como aquele que te libertou de uma vida de pecado, de culpa, de condenação e te trouxe para uma vida plena, uma vida abundante. Ele mesmo disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, manda para a galera, manda para geral, porque ficou melhor do que eu pensava, tá? É isso. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.